pessoal. Hoje nós estamos aqui com a Licídnia Almeida Cabral, ela que se graduou em 2007, fez pós-graduação em Nutrição Clínica pela Universidade Estadual do Ceará em 2010, e depois fez mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade também do Ceará em 2011, e é doutoranda, né, pela Universidade Estadual do Ceará. Bem-vinda, Licídnia, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Primeiramente, você poderia nos contar hoje, né, em qual instituição que você está atuando e os cursos que você ministra? Posso sim. Atualmente eu estou trabalhando como docente no Centro Universitário da Unicristos, né, o Centro Universitário Cristos aqui do Ceará. Sou fiscal da Vigilância Sanitária também aqui de Fortaleza e trabalho na Suporte, que é uma empresa de cursos da área da nutrição. Dentro da pergunta que cursos que eu ministro, aí eu vou falar de sala de aula normal, que dentro da faculdade, né, eu ministro a disciplina de avaliação nutricional e anatomia 2, que é a anatomia aplicada à nutrição, que é onde a gente faz uma correlação com anatomia, fisiologia e metabolismo, muito bacana. E avaliação nutricional, que é uma disciplina já clássica que a gente conhece. E de cursos por fora, cursos livres, aí eu já dou cursos que envolvem interpretação de exames bioquímicos, metabolismo de macronutrientes, de micronutrientes, o próprio curso de circunferências e dobras, teoria e prática, que é um curso que envolve reforçar essa base da técnica, né, da praxia, que às vezes a gente tem pouco na faculdade, do curso de doenças inflamatórias intestinais, que é o manejo da doença inflamatória intestinal, as doenças do trato gastrointestinal, uma coisa que me enche o coração, né? Uma área que eu acho muito bacana. E eu acho que de cabeça, acho que é isso. Muito bom. É tudo isso, né? Licídnia, é prazer, né? Obrigada por você estar aqui com a gente. E aí, uma curiosidade, né? Quando você ingressou na universidade, né? Na sua primeira graduação, que foi a nutrição, você já sabia qual era o campo que você iria atuar? Então, logo no começo, você já sabia ou ainda não? Não. Assim, na faculdade mesmo, a gente é muito novinho, né? Tudo era novidade. Eu tive a chance na faculdade de estagiar em basicamente todas as áreas da nutrição, e aí tive a chance de experimentar todas as áreas. Uma vontade que eu tinha muito no coração era, de fato, a nutrição clínica, pela afinidade com esses assuntos que envolvem fisiologia, metabolismo, né? Aí, na faculdade, eu tinha o sonho da nutrição clínica, que era a área de estudo que me apetecia mais. Porém, quando eu me formei, eu fui, de fato, para a clínica, e fui fazer o mestrado pensando inicialmente em melhoria salarial. E no mestrado eu me descobri professora. Então foi quando eu percebi que mais empolgante para mim, né? Era mais empolgante estar em sala de aula do que numa UTI, por exemplo, que na época eu trabalhava como responsável das UTIs, no hospital daqui de Fortaleza também. Entendi. E me descobrindo professora, foi na época que lançou o concurso aqui, né, em Fortaleza, para fiscal da Vigilância Sanitária, eu passei, e foi quando eu comecei a atuar na saúde coletiva, não com a perspectiva da unidade básica, que eu tinha estagiado e que eu tinha amado, mas com a perspectiva de setor de fiscalização, setor público, né? Então, eu não sonhei em tese com nenhuma dessas duas áreas na faculdade, mas eu me descobri pós-formada, né, realizada nessas duas. Perfeito, muito obrigada. Então, você falou já um pouco sobre, mas eu gostaria de saber por que você escolheu essa área educacional dentro da nutrição. Como eu disse, foi um achado. Sim. Na verdade, no mestrado, né, quando eu fui fazer o mestrado com a expectativa de melhoria salarial, a gente tinha uma disciplina que era de didática, e aí eu fui fazer essa disciplina e fui gostando. E assim que eu terminei o mestrado, eu tive a chance de dar aula, ministrar aula na universidade aqui no interior do Ceará. E eu achei muito bom ser professora. Então, eu não sei dizer ao pé da letra assim, o que despertou, exceto a oportunidade que apareceu e eu gostei, me achei, como eu disse, não foi um sonho prévio, mas me achei, de repente, na sala de aula e amando. Então, foi isso, assim, foi na verdade, uma oportunidade que apareceu e que me encheu o coração.
Que bonitinho, né? É tão gostoso ouvir isso, esperando, dá até uma expectativa, né, de ouvir tudo isso. E pensando nesse campo de educação, que é bem amplo, né? Como é que foi esse seu primeiro encontro, né? Você lembra de como foi o começo, assim, para você compartilhar um pouco com a gente, como é que foi a emoção, Lembro. né, de iniciar? Eu lembro. Eu tive a chance de assumir essa disciplina, era uma disciplina no interior. E eu disse, vou aproveitar e vou. Era uma disciplina de 2 créditos, então eu dava basicamente 2 horas aulas. Então eu viajava para dar essas 2 horas aulas. Para dar essas 2 horas aulas, eu estudava a semana inteira, horrores, com medo de ter uma pergunta e eu não saber fazer, eu não saber falar, porque assim, a gente tem as disciplinas básicas, né? Vocês estão vivendo isso, e a gente tem avaliação, educação. Aí a gente vai fazer uma especialização, faz um mestrado, que muitas vezes envolve outras disciplinas que não necessariamente as disciplinas que a gente tem na faculdade. Essa primeira disciplina que eu dei foi Educação Alimentar e Nutricional, que eu só tinha tido a vivência na disciplina da faculdade. Quando eu me vi professora dessa disciplina, eu disse, meu Deus, alguém vai perguntar alguma coisa e eu não vou saber. É a primeira vez que eu sou professora. Então, eu estudava desesperadamente, com medo de alguém fazer uma pergunta e eu não saber, que é normalmente a imaturidade de um professor em início de carreira, que ele acha que tem que deter todas as respostas daquela disciplina, e muitas vezes não tem, porque a disciplina evolui, né? A ciência vai evoluindo. Mas era o medo que eu tinha. Então, eu me lembro que para essas 2 horas, eu acho que eu me preparava, sei lá, 72 horas, estudando, lendo. E quando eu chegava lá, quando eu fico nervosa, eu tendo a falar rápido. Eu saía feito uma metralhadora, né? E depois eu descobri que não precisava, que eu poderia falar com calma, que eu poderia, né, me divertir ali. E por isso que foi um momento de descoberta muito bom, porque eu entendi que na sala de aula não é só o professor, na verdade é todo mundo junto. Mas foi uma experiência que eu sofri muito pelas inseguranças iniciais, estudei muito, que foi muito bacana, porque foi onde eu percebi também que a docência ela é um estímulo para continuar estudando, e ao mesmo tempo foi muito de uma realização ver que, mesmo com todo esforço, mesmo com toda insegurança, ainda eu consegui fazer um bom trabalho. Então, foi uma experiência muito boa, que foi onde eu disse, não, aqui eu consigo me achar bem. E aí, depois dessa experiência no interior, dessa única disciplina, eu não parei mais. De lá para cá. Bacana, é muito bacana ver, né, essa sua paixão. Então, divide com a gente uma situação assim que foi muito gratificante, ou na área educacional, ou mesmo, né, na área clínica, enfim, uma situação que você viveu e te marcou de uma forma positiva. Já são aí quase 15 anos, né? Então, tem muitas. Teve uma em particular na clínica, que foi antes da docência, antes do mestrado, antes de tudo, que a gente teve um paciente que ele chegou com várias complicações, com encefalopatia, com cardiopatia, mas que a doença de base dele era a deficiência do complexo B. Então, ele, de fato, desenvolveu a síndrome de Wernicke-Korsakoff e outras patologias associadas à deficiência do complexo B. Eu era muito imatura na época, porque acho que foi o primeiro emprego que eu tive, né, da clínica, mas foi muito bacana ver que conduzindo aquela equipe tinha a ciência da nutrição. E a gente, quando a gente estuda, dentro da nossa formação, por ser uma disciplina, uma ciência mais nova do que a ciência da medicina, por exemplo, e a gente recém-formada, que a gente passa, às vezes, a questionar tudo que a gente sabe, né? Meu Deus, acabou a faculdade, o que eu sei, Ai, meu Deus, será que ficou alguma coisa no meu cérebro, né? Ficou alguma coisa na minha cabeça? E, de repente, eu vi que é natural, né? De repente, eu vi que tinha ficado mesmo, e a gente podia tratar, suplementar, conduzir aquele paciente e conduzir a equipe, conduzir os outros profissionais,
ditando as suplementações que era melhor, o médico ouvindo e respeitando. Então, aquela experiência me marcou muito, porque eu me percebi nutricionista com a ciência, apropriada de uma ciência que, de fato, só eu sabia, mesmo sendo tão nova no começo da formação. E aquilo, para mim, foi muito bom, porque eu disse, poxa, realmente, a gente que estuda nutrição, quem vai conhecer essa ciência, quem vai ter condições de melhor falar é a gente. E eu me lembro que depois que eu me achei, aí você cria corpo, cria asa, engrossa o pescoço, né? Como o povo diz aqui. E aí eu fui me apropriando até no andar, enquanto profissional da saúde, fazendo parte da equipe multidisciplinar das UTIs do hospital daqui, que no caso era do São Mateus. Então, foi uma experiência que me marcou muito, no sentido de nascer a nutricionista que havia em mim, porque quando a gente sai com aquele resquício do estudante, né? Da vida estudantil. Então, essa foi uma experiência que me marcou muito. E é uma das outras experiências que também me marcou muito enquanto fiscal, enquanto fiscal da vigilância sanitária, é que a gente na faculdade, a gente é treinado para saber as boas práticas de fabricação, como é que tem que ser um teto, como é que tem que ser uma pia, como é que tem que saber tudo. Mas quando a gente vai ser fiscal, a gente muitas vezes vai fiscalizar um estabelecimento que o recurso financeiro é muito limitado. Aqui eu fiscalizo desde bairro mais rico até bairros muito pobres. E entendendo a condição socioeconômica, que a pessoa tem aquela lanchonete porque ela precisa comer, não porque ela teve um dinheiro para fazer um grande investimento. Entendendo essa realidade, é muito difícil a gente chegar para cobrar um piso, um teto, uma parede, quando a gente sabe que ou ele come ou ele ajeita a lanchonete, né? Ou ele... Então, foi uma experiência também que me marcou muito no quesito comparar aquilo que a gente aprende na teoria com a realidade quando a gente vai para a saúde coletiva, para a população, né? Esse foi também uma experiência muito marcante. E na docência, a experiência mais marcante que eu tenho é uma experiência que ela é corriqueira, e que eu nem sei se eu saberia descrever, mas é porque dar aula e ver um olhar, é um olhar que eu não sei descrever, mas existe um olhar que o aluno faz assistindo a aula, quando uma janela do cérebro dele abre, eu já tentei explicar de outro jeito, mas eu não sei, mas parece que abre uma janelinha no cérebro e existe um olhar. Aí esse olhar para mim também foi sempre um olhar muito marcante, que foi o olhar que me prendeu em sala de aula. Obrigada, Acho obrigada que mesmo. de cada área. É emocionante. É. Parabéns pela trajetória. É o olhar do conhecimento, né? Quando a gente conhece algo novo, que a gente tem um entendimento, é um olhar mesmo que se abre, né? E Licídina, como você vê a profissão de nutricionista hoje comparado a 10 anos atrás? Eu até falei isso na postagem, não foi nem uma postagem, eu estava gravando um vídeo para suporte hoje, para lançar, né, os feeds, as coisas, e estava falando sobre isso. Quando eu me formei, a nutrição ela tinha basicamente 3 grandes áreas, né, que era nutrição clínica, alimentação coletiva e saúde coletiva. Eram as opções que a gente tinha de área de trabalho, ou pelo menos de grandes áreas. Em 2018, foi lançada uma resolução do Conselho que já ampliava esse número de áreas para, se eu não me engano, acho que era 7, com a produção, com a nutrição desportiva, né? E aí com seus devidos desdobramentos. E eu estava olhando hoje uma resolução do Conselho das áreas em que o nutricionista pode ser especialista, que eram 34 áreas, dentre elas a nutrição e a gastroenterologia, a nutrição, tinha as clássicas, né, alimentação coletiva, saúde coletiva e nutrição clínica, mas fora essas 3, tinha mais 31. E eu achando aquilo fantástico, porque eu entrei na nutrição, comecei a estudar nutrição nos anos 2000, e em 2 décadas eu pude ver a ciência crescendo de um jeito tal que, de fato, hoje você não consegue mais ser dono da ciência da nutrição clínica, da área da nutrição clínica. Hoje ela já se desmembrou para oncologia, para
enfim, para vegetarianismo, para gastroenterologia, para diversas especificidades, porque ela foi crescendo, tomando corpo e como um polvo, né? Criando várias perninhas. Então, eu olho para a nutrição e eu vejo um campo, de fato, em profunda ascensão. Aí, embora a gente, assim, eu já escutei muito isso, né? O campo está saturado. Mas a gente não está saturado. Como é que o negócio está saturado e a gente carece de profissionais que se apropriem? Por exemplo, quem é que você conhece que seja muito especialista em gastroenterologia, em doenças, em alergia alimentar, em doenças autoimunes? A gente ainda tem dificuldade de resgatar alguns nomes de prática. Então, tem muito campo, sim, tem muita área para crescer, tem muita ciência para poder ser estudada. Então, eu acho uma área, de fato, muito bacana. Não é à toa que, financeiramente, hoje a gente tem aí os profissionais também ganhando bem, ou tão bem, ou até mais, do que os grandes clássicos aí da área da saúde, como medicina, etc., né? Então, eu olho para a ciência da nutrição como uma área ainda em grande projeção. A resolução acabou de sair, né? Então, ainda tem muita área ainda para a gente crescer. Nossa, eu vendo isso e, tipo, pensando, voando, né, lá na frente, como, né, como seria, né? Então, assim, e eu, por exemplo, particularmente, eu tenho esse olhar aí da estrelinha nos olhos quando fala de ensinar. E aí eu queria aproveitar aqui, né, já que nós temos uma pessoa tão gabaritada, para dar algumas dicas de quais são os cursos que podem ser mais voltados a quem lá na frente, de repente, gostaria de se dedicar à docência. Então, hoje, o que você sugere? Por exemplo, se eu já tiver um interesse hoje, né, de ficar de olho no mercado e também, né, quais são os cursos que você acha que estão mais em alta aí para quem amanhã quiser se tornar um docente? Gabriela, eu não conheço nenhum curso específico para ser docente. Eu nunca fiz, certo? E a gente não tem, dentro da nossa formação, nenhuma disciplina que nos prepare para ser docente. A gente é um curso que é técnico, né? A gente é preparado para executar, não para ensinar. Mas eu vou te falar de leituras que me fizeram muito bem nessa caminhada, que eu fui descobrindo aos poucos, que são leituras da área da pedagogia. Então, entendendo como é que o cérebro funciona, como é que o cérebro guarda a informação, que as pessoas aprendem de maneira diferente, porque eu fui ensinado de um jeito na minha casa, você foi ensinado de um jeito na sua casa, e a tendência é a gente querer reproduzir o método de ensino da gente para todo mundo, e não é, as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E dentro do mestrado, em particular, teve uma área da ciência, que essa é uma área maior, mas que para mim foi um divisor de águas da docência, talvez, que é o estudo do letramento. Quando eu fiz mestrado na área de letramento em saúde. O que é letramento em saúde? Embora a grande área fosse saúde coletiva, dentro da área do letramento, o que ela aprende, o que ela defende? Letramento é a capacidade da pessoa de procurar uma informação, obter essa informação, entender essa informação e colocar essa informação em prática. Isso é estudado para fins de educação nutricional ou em saúde com público-alvo. Então, por exemplo, vamos pegar o guia alimentar. O guia alimentar ele tem uma linguagem muito técnica, embora no nome lá dele seja guia alimentar para a população brasileira. Então, o que o letramento faz? Ele transforma aquela informação adaptada para a capacidade de compreensão da pessoa. Estudar isso no mestrado, para mim, foi um divisor no quesito docência, que foi quando eu tive a chance de dar aula, e tendo acabado de estudar o letramento, eu fui entendendo que, seja lá o que tivesse na minha cabeça, eu precisava converter aquela informação de uma forma clara para quem estava me ouvindo, adequada ao nível de letramento dessa pessoa. Então, as leituras do letramento me ajudaram muito. Então, um pouquinho de estudo de pedagogia, um pouquinho do estudo de letramento, desse ajuste de linguagem, para que o outro entenda, tira o foco da figura do professor para a figura de quem está escutando. Então, eu é que tenho que me virar para falar a sua linguagem, e não você que tem que se virar para entender o que eu estou dizendo.
Então, essa mudança de perspectiva, talvez não, com certeza fez muita diferença para mim. Mas um curso mesmo, eu nunca fiz. E eu não saberia te indicar assim, faça um curso disso. Mas leituras, estudar um pouco de pedagogia, de estudar um pouco como é que funciona o cérebro humano. Já deu um bom caminho. Só falar dessa forma já deu um caminho gigante para percorrer. Um norte, né? Norte. Você comentou anteriormente que nós temos mais de 30 áreas, né, campos de atuação para o nutricionista. Dessas áreas, né, que você conhece, qual que você acha que será a mais promissora nos próximos anos? Kátia, na verdade, sim, é porque como eu trabalho na fiscalização e tenho um pezinho também na docência e na clínica, assim, que acaba que é uma área, eu não sei se eu saberia te dizer qual a mais promissora, mas eu vou te dizer o que eu acho que é muito promissor nas áreas, mas a clínica é muito promissora porque, como eu falei, a gente está tendo muitas áreas de especialização, as pessoas estão entendendo que eu preciso estudar mais a fundo áreas específicas do nosso corpo para poder ter uma atuação melhor, uma intervenção melhor, uma conduta melhor. Então, essa é uma área que eu acho muito promissora, sempre foi, assim como a área esportiva, que né, o pessoal está preocupado muito com o corpo, com o bem-estar, com a alimentação saudável, com a melhor composição corporal. E a alimentação coletiva, normalmente, quem gosta dessas duas áreas não gosta muito da alimentação coletiva, porque já é um ramo que ele é muito distinto. Mas na fiscalização, eu tenho percebido que também é um ramo que é muito promissor. Inclusive, tem um Instagram que talvez se você procurar e você até acha, que é a Suporte Consultoria, que é uma área que a gente iniciou, só que aí a gente nem conseguiu dar encaminhamento, ela está um pouco parada, porque a gente só é uma. Então, ela é bem pequenininha, foi quando a gente disse, não, vamos ficar com suporte de cursos, porque eu preciso ser professora, eu preciso, né, manter a suporte, eu preciso ser fiscal, ainda preciso ser mãe, esposa, amiga, e tudo junto, né? Então, não dava. Mas é uma área que eu vejo na fiscalização que ela é muito promissora, muito, que é, de fato, a consultoria, você prestar assistência aos estabelecimentos comerciais. Então, eu não saberia te dizer uma área promissora. Eu acho que dentro das grandes áreas básicas, todas elas têm muito campo, desde que você goste, né, do que você está fazendo. Que ótimo, acaba que não respondi, né? Perfeito. Não respondi, mas é porque eu realmente acho que é muito promissor. Perfeito, muito obrigada. Por nada. Então, Licidna, a gente sabe que a área da nutrição, a cada dia se renova, né? Sempre tem algo novo, novidades. O que você acha daqui a 5 anos, né? Daqui mais para frente, como vai estar a área da nutrição? Eu acho que ela vai, enquanto área, vai ser uma área que ela vai exigir cada vez mais que as pessoas estudem, pelo número de informação mesmo que vai se tendo, vai se descobrindo, vai se estudando, né? Então, acho que vai ser uma área que vai exigir muito do profissional que quer ser nutricionista. Eu tenho uma única questão em relação a enxergar a nutrição daqui a 5 anos, em relação às redes sociais, assim, porque eu acho que as redes sociais elas ajudam muito e também atrapalham. Porque como a alimentação é uma área de interesse comum, se fala muito e se confunde muito o número de seguidores com conhecimento científico. Então, eu acho que também vai ser uma área que vai ter que lutar um pouco com essa amplitude das redes sociais, que vai ganhando corpo, que vai disseminando a informação muito rápido e, muitas vezes, pela facilidade, né, de um Instagram, de uma coisa da vida, você não tem
a segurança ou o acesso de que aquela informação é confiável. E dentro desse sentido, aí é onde eu acho que vai exigir mesmo de pessoas que estudem, que se apropriem das redes sociais e que façam uso dela para propagar a nutrição, enquanto ciência, né? Não enquanto seguidor, mas enquanto ciência. Mas eu acho que ela vai exigir cada vez mais do profissional que deseja ser nutricionista, né? Tanto de estudo, como de empenho, como de responsabilidade com a ciência da nutrição como um todo. Sim. Pois, Licídna, agora eu quero te agradecer, né, por você ter disponibilizado seu tempo para dar essa entrevista para a gente. Quero te agradecer em nome da equipe, né? Eu já tive a oportunidade de ser sua aluna, tanto no presencial quanto no online. Eu já tive esse privilégio, você é uma professora maravilhosa e tem uma didática muito boa. Não tem como sair do seu curso sem conhecimento, isso é impossível. Então, eu quero lhe agradecer em nome da nossa equipe, né, por você ter disponibilizado seu tempo, que eu sei o quanto você é ocupada. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Muito obrigada por tudo. E que você sempre leve esse conhecimento, que é como você falou da janelinha do conhecimento, né? Uma mente que se abre, ela não tem mais como voltar. E você ajuda a gente nisso. Então, muito obrigado, não só pela entrevista, mas pela profissional que você é. Eu que agradeço, meninas. Assim, eu me coloco à disposição do que vocês precisarem. Eu fico feliz com o convite, fico feliz com a lembrança, fico feliz com a chance de poder fazer links, pontes, né? Porque eu acho que enquanto nutrição, aí não importa se a gente está aqui ou se está aí, o importante é a gente estar crescendo junto, né? Exato. Então, fico muito feliz com o convite. E sim, sigam lá na página da Suporte, que aí a gente, sempre que tiver alguma novidadezinha, né, a gente vai colocando por lá. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, viu?